Graça e paz, igreja. Amém. Tratar sobre sexo é uma coisa sempre um pouco delicada, ainda mais tratando de uma reunião pública de domingo. E, de fato, o desafio é tratar esse assunto sem legalismo e também sem promiscuidade. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós e nos conduza nessa jornada. Tudo que Deus fez, todas as coisas que Deus fez, são coisas perfeitas. A deformação diabólica em cada área, e agora em especial na área sexual, faz com que esse assunto seja estigmatizado entre nós. A Bíblia nos ensina que enquanto estamos nesse mundo, nós somos presenteados com o sexo, presenteados com essa possibilidade. E mesmo que nós não tenhamos acesso a isso, seja porque nos fazemos eunucos, seja porque, enquanto relacionamento conjugal, temos limitações, enfim. É importante para nós, mesmo que não pratiquemos, saibamos sobre isso. Devemos dominar o conceito de sexualidade para podermos fazer de forma correta a divulgação desse assunto. Amém. Com certeza, se você é casado, os casados digam amém. Com certeza nós cumprimos as nossas projeções de sexo de 4 a 5 vezes por dia. Ninguém falou amém? Eu não entendi também. Eu sou o bichão mesmo. Aqui é Corinthians, meu. Tem uma piadinha que o Leandro Carnal fala, é engraçadinho, ele fala que a Igreja Católica errou nisso, que para os padres não transarem, eles proibiram o casamento. Na verdade, tinha que ter feito o contrário. Para eles não transarem, devia ter liberado para eles casarem, porque casamento geralmente estraga a vida sexual, quando não analisado do ponto de vista da palavra de Deus. Eu tive uma paciente, e comecei a falar do evangelho para ela, e ela é um sinal dessa deformação que existe. Ela era noiva, e eu comecei a falar de toda a delícia que é você estar no Senhor Jesus. E ela entendeu, porque se entende de forma também estigmatizada a respeito de sexualidade, e isso é uma coisa correta que a Bíblia ensina, que ela não deveria ter relação antes de casar, mas eu não entrei nesse ponto com ela. E ela não quis estar conosco para aprender mais sobre a Bíblia, porque ela entendia que se por acaso ela tivesse, e ela entrasse nesse perfil correto, ela deveria parar de ter relação com o noivo, e ela poderia perder o noivo. E quer dizer, ela se colocou como único atrativo dela a vida sexual. E a nossa intenção hoje é mostrar o lugar que o sexo deve existir na pessoa. Amém. Falar sobre sexualidade à luz da Bíblia, à luz da palavra, é sem dúvida nadar contra a maré. Nós somos diariamente, constantemente bombardeados por informações equivocadas a respeito de sexo, a respeito da maneira como a gente deve tratar. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, não tem problema, vocês vão ouvir algumas palavras como, por exemplo, sexo, pênis, só. Não, as pessoas fazem um silêncio, parece que está falando de outro mundo, né? Falou pênis, né? E a gente vai tentar tratar de uma forma suave, sim, mas sempre à luz da palavra. Sabiam que Jesus que fez o pênis e a vagina? As pessoas não acham isso. As pessoas acham que Jesus veio fazendo ombro, barriga, pulou, o diabo fez, aí foi pro joelho. Jesus fez. Olha só. Eu, Lucas, sou tão torto sexualmente falando que não me assustaria descobrir que houve um abuso na minha infância. E eu precisava aqui perguntar isso publicamente. Houve, irmão? Olha só, não, mas entenda isso. Eu tenho memórias sexuais esquisitas desde muito cedo. E tem a ver com todo um sistema do qual eu nasci, o sistema que vocês também nasceram, o sistema mundano. Eu lembro de, com 5 anos de idade, ir assistir filme pornográfico na casa da minha avó, porque minha avó deixava eu dormir na sala, ela dormia e eu ficava assistindo. 5 anos de idade. Programa Coquetel. Quem lembra fica quieto, não fala nada. Eu lembro de ouvir conversas de irmãos mais velhos que também, quando eu lembro da idade que eu tinha, e eu lembro com detalhes das conversas, eu tenho certeza que isso também foi moldando de forma equivocada o meu caráter.
Na verdade, existe toda a formação da sexualidade da pessoa, ela é totalmente moldada por como você viveu até então. Assim como você tem no seu inconsciente o perfil da pessoa perfeita para ser o seu marido ou sua esposa, isso é formado com dados de quem você teve na sua vida contato. Por exemplo, o sorriso do seu pai, ou então o tórax do seu professor de ginástica, ou então o altruísmo do seu tio, e é formando na sua cabeça um molde de homem perfeito. Você, mulher, evidente. E daí, quanto mais próximo chegar desse molde, é a pessoa que você se apaixona. Na sua sexualidade é semelhante a isso. Tudo que você colheu, tudo que você observou desde o começo da sua vida, isso vai formando na sua cabeça alguns tipos de moldes ou de monstros que normalmente são influenciados pelo diabo e atrapalham uma coisa perfeita, que é a sexualidade, por exemplo, no casamento. Eu queria dar um exemplo só, para você entender o que é a coisa formando um conceito na cabeça. Eu estava conversando com um psiquiatra, que ele disse que tinha uma paciente dele, que ela, uma menina, uma moça, que quando ela via alguém fazendo tricô, ela ficava excitada. E daí, esse psiquiatra foi a fundo no assunto para saber por quê. Enquanto psicoterapia, enfim. Porque ela, quando era pequena, ela dormia num quarto, junto dos pais, e na mesma cama que a mãe tinha relação com o pai, é a cama que ela fazia tricô. Então, ela relacionava de forma inconsciente o tricô com uma relação sexual, por exemplo. Então, tem coisas nessas deformações que todos temos na cabeça, e o Senhor Jesus vai moldando todos os dias. Nessas deformações que todos aqui temos, que você agora está pensando em qual é a sua. Essa deformação, ela veio de uma formação errada desde quando você era pequenininho. Quando eu tinha menos de 5 anos, o meu primo Júnior, quer ficar em pé, Júnior? Não precisa. Mas eu posso falar com liberdade, porque ele é hoje um novo homem. Mas o quarto dele era forrado, teto, parede, tudo com um pôster pornográfico. Você lembra disso, né? Tudo isso ajudou. Tudo isso somou para quem nós somos hoje de verdade. Enfim, eu tinha até outras histórias, mas que eu acho que o Espírito Santo me conduz a não contar para vocês da minha infância, mas quem tiver curiosidade, depois a gente conversa. Só mandar um abraço para a Tati e para o Léo, lá do nosso RIP Alemanha, que estão assistindo a gente também. Olha só, não precisa abrir porque o tempo é curto. Tito 2,11, fala, se puder abrir para a gente aí, Eliseu. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, e ela nos ensina, versículo 12, a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Que o texto está falando que a graça de Deus nos ensina a renunciar quem nós éramos, a essa formação que nós recebemos ao longo da nossa vida, e nos capacita hoje a viver de um jeito que agrada ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém por enquanto? Amém. Olha só, eu queria fazer uma afirmação nessa noite, dizer que sexo é coisa de Deus. Amém. Os mais saidinhos aí disseram amém. Não, mas amém mesmo. Sexo é sagrado. Sexo caminha num ambiente que Deus projetou para a gente desfrutar. Agora tem um jeito para isso acontecer e a discussão de hoje é isso. Existem algumas taras, existem algumas doenças que também não vou comentar aqui porque são absolutamente quase indizíveis, que a deformação da pessoa, ela trouxe como, ela impregnou no conceito sexual uma coisa pecaminosa e errada. A gente que trabalha com a parte médica um pouco mais a fundo, a gente observa coisas que são, no mínimo, nojentas, que são colocadas para a gente como necessidades que a pessoa tem, mas que são totalmente infernais. O diabo pegou essa máquina fantástica, essa máquina que nos dá prazer, essa máquina que foi feita por nosso deleite e transformou e virou contra nós no sentido de nos afastar de Deus com um sexo doentio. Você pode achar que quem teve muitas experiências plurais sexuais tem mais moral para discursar sobre o assunto, quando na verdade o descontrole é exatamente o anteprojeto de Deus na criação.
Interessante pensar que a maior autoridade mundial sobre o assunto, sobre sexo, nunca transou. Esse é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, a maior referência sobre sexo, não teve uma experiência sexual. Porque ser saudável sexualmente não é ter muitas experiências sexuais. Ser saudável sexualmente é dominar o seu impulso, é ter o seu monstro domesticado na sua casa. E se tem alguém que fez isso, foi o Senhor Jesus, que tinha uma natureza, a natureza natural dele, e ele não pecou segundo a palavra de Deus. O entender que a relação sexual, isso é fundamental para o reino de Deus, isso tem que ser entendido que é para casados e para solteiros. Tem que ser entendido que esse assunto é para casados e para solteiros. Porque é por isso que nós trazemos isso num domingo na série Família, para colocar, porque muitas pessoas, aquelas que são casados, aquelas solteiras que não têm clareza sobre isso, aquelas que tiveram já um monte de trauma e problemas, elas podem colocar no pé da cruz, de forma sincera em oração, também os seus desvios sexuais. Amém. Queria que os irmãos abrissem Gênesis 2. Gênesis capítulo 2, isso que a gente já leu muitas vezes aqui. Gênesis capítulo 2, o versículo é o 23 a 25. Diz assim: Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, Deus falando a respeito da criação, tinha acabado de criar Adão e criar Eva. 24, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O 25, o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. O pecado entra no mundo no capítulo sequente, no capítulo 3. No capítulo 2, antes do pecado, Adão e Eva estavam nus, pelados, já eram uma só carne, ou seja, o pecado não começa, o sexo não começa depois do pecado. Sexo é pré-pecado. Ele está dizendo que o sexo é divino. O sexo é uma criação de Deus. O sexo existiu antes do diabo ser inoculado nesse mundo. Eu hoje posso dizer, eu sou casado, eu posso dizer que eu vou ter uma relação sexual com a minha esposa em nome de Jesus. Eu vou para a cama com a minha esposa em nome de Jesus. Você quis dizer isso mesmo? Exatamente isso. Caramba. Lícito, limpo, aberto, claro, sem nenhum problema, tudo perfeito, tudo suave, como Deus fez. Eu me converti, para os jovenzinhos que não são casados ainda. Um dos poucos desvios que eu não tenho é a homossexualidade, então eu posso dizer isso e aqui quem vai me ouvir vai entender. Eu me converti... Eu me converti em 2007. Tinha uma vida sexual ativa. Eu nasci de novo em 2007. E desde o dia 16 de junho, onde o Senhor Jesus aprove a Ele me resgatar das trevas e me garantir ao céu, desde esse dia até o dia que eu casei em 2011, eu não tive nenhuma mulher. Então eu estou dizendo para o jovenzinho que acha que é impossível. Não, isso é possível. Que o Senhor Jesus, Ele fala para você, se mantenha casto, se mantenha limpo, Ele te dá condição para isso. Eu me mantive 5 anos sem relação sexual, porque muito mais do que a liberdade que Deus nos dá é a obediência que eu tenho que ter a Ele. Amém. Tornar-se uma só carne é no sexo. É no sexo que se torna uma só carne. Sexo é a experiência máxima de intimidade entre duas pessoas, onde vão descobrir o que gostam e o que não gostam, vão tratar os seus traumas e exercitar-se no prazer em um ambiente protegido pela aliança. A gente conversou semana retrasada que o fato de eu ter certeza que a Mônica não vai me deixar e a Mônica ter certeza que eu não vou deixá-la, porque nós temos uma aliança, proporcione um ambiente saudável para a gente aprender a ser marido e esposa de verdade, aprende a tratar os nossos traumas sexuais, essas questões todas que nós estamos dizendo. A segurança que o amor traz, o amor que é sustentado por essa aliança, esse compromisso que temos com as nossas esposas ou maridos, ele vai curando de forma delicada todos os traumas. Toda a deformação que eu tinha pela minha vida pregressa,
toda deformação que a minha esposa tinha também. Hoje, depois de 7 anos de casado, eu digo que não existe mais, pela segurança que nós temos um com o outro e nós com o Senhor Jesus. Aliás, o quarto, alguém poetizou a respeito, essa palavra está certa? Não. Que o quarto é uma reedição do Éden. O quarto é o local onde os casais estão nus e não sentem vergonha, assim como a gente leu lá como era no Éden. Então, o que Deus está fazendo em nós é uma reconstrução daquilo que não deveria ter se perdido. Então, sendo verdade isso que a gente falou, eu posso dizer que é uma pena se você fez sexo com mais de uma pessoa na sua vida. E, infelizmente, eu não vou pedir para ninguém dizer amém ou levantar a mão, nada disso, mas eu tenho certeza que é a experiência de quase 100% da gente que está aqui. Experiências mal sucedidas de relações sexuais que nós, infelizmente, se a gente não deixa na cruz, a gente vai arrastar pela vida toda. Eu vi uma vez uma frase de um pastor que muito maior milagre, isso é a respeito de quem não estava no mundo e foi resgatado. Ele falou que muito maior milagre do que alguém que estava no mundo e foi resgatado é de alguém que nunca foi tocado pelo diabo. Então, muito mais, se o jovenzinho começou a ter os seus hormônios aflorados e acha que é necessário que tenha uma vida sexual superativa para poder ter do que se arrepender depois. Eu já caí nessa idiotice de pensar isso também. Eu preciso ter do que me arrepender. Muito mais do que isso é você não ser tocado pelo diabo. Você não guardar na tua cabeça traumas. Você não levar para o resto da sua vida problemas que você tem vergonha até de colocar em oração. Engana-se quem crê que transa sem se envolver. Não é verdade. Não é possível só corpo e não é possível só espírito. Nós somos seres integrais. O ser humano ele é integral, ele é corpo, alma e espírito. E você se engana se você imagina que você vai para uma relação e não vai se envolver além da questão física. Isso não é verdade. O sexo só não faz mal quando ele é integral. Quando ele não é integral, entenda, quando as pessoas não vão se relacionar de forma integral, entenda, corpo, alma e espírito, se não é essa experiência, o sexo vai fazer mal. É uma experiência de mutilação, é uma experiência de deterioração do meu eu, do seu eu. Por exemplo, o estupro. O estupro é uma experiência onde o abusado, o estuprado, ele não está integral, não é o desejo dele estar lá, ele não está psiquicamente falando lá, é isso, tá certo? É isso, lá. E aí isso traz um trauma enorme, porque ele não está integral naquela relação. O adultério é um caso desse. O adultério é ruim para quem adultera, é ruim para quem é traído, é ruim para a pessoa com quem se trai, traz traumas profundos na alma das pessoas. E aquele ditado, lavou, tá novo, não faz sentido quando a gente fala disso, porque lavou por fora, mas por dentro continua bem machucado, é o que a palavra de Deus ensina. E aí a pergunta importante, você está se relacionando com todo o outro ou com uma parte só do outro? A parte que te convém ou a parte que convém ao outro você está deixando nessa relação? Sério mesmo que você vai se permitir estar numa relação não de forma integral? Sério mesmo? Você jovenzinho ou mesmo você casado, se você está numa relação e não está de forma integral, isso tem causado, tem minado, pouco a pouco, a sua vida sem você perceber. Isso está trazendo transtorno para você. Nós não somos animais irracionais. A palavra de Deus fala que seja a nossa moderação conhecida de todos os homens. Existe todo um controle permitido por Deus sobre todas as áreas, inclusive essa. Então, seja enquanto você precisar se abster, seja enquanto você precisar compreender sua parceira enquanto casado, nisso está o poder de Deus, em você ter controle e você ter moderação conhecida por todos. Na Europa, a média de relação sexual é 1 a cada 2 meses. Tem descendente de europeu aqui? Não fale nada. Nos latinos é um pouco diferente, é um pouco mais. E eu fiz um cálculo rápido. Faz de conta que são 3 vezes por semana. E faz de conta que isso demora lá os seus 40 minutos. Faz de conta. Vocês estão pensando aí, não? Já estão fazendo conta assim. Não. É 1 por mês.
5, 6 minutos. Mas faz de conta isso. Eu estou dizendo, se você multiplicar isso por ano, você vai ter 5.000 minutos, eu não me lembro mais, a gente fez a conta de manhã. E isso dá mais ou menos 4 dias. O que eu estou dizendo é que se fosse verdade isso, 3 vezes por semana, 40 minutos, que não é verdade, mas se fosse verdade, você tem outros 361 dias para se relacionar com o resto do outro, que não sexual. E aí que é o problema, porque você está numa relação que não é integral, você gastou 4 dias com a parte que te interessou, que é o sexo, e você tem mais 360 dias para ficar olhando para a cara do cara. O que ele está dizendo é que tem casalzinho, às vezes, que estão namorando de forma correta, de forma abençoada por Deus, honrando o que a Bíblia manda, sem vida sexual ativa, e acham que quando casar vão viver dioturnamente em relação sexual. Está dizendo que não é assim que funciona. Por mais que seja muito intenso, isso é uma parcela ínfima de todo o resto do contato que você vai ter com a sua mulher ou com o seu marido. Não adianta ser bom de cama e ruim de sofá, ruim de cozinha, entendeu? Tem outras coisas envolvidas aí. Sexo necessariamente tem a ver com o outro, não tem a ver com você. Sexo é uma experiência, assim como a caminhada cristã, é uma experiência de se realizar no outro e não uma experiência egoísta. A relação dentro do casamento satisfaz. Perceba que o fogo é bem menor do que você tinha antes. Porque o casamento, ele cumpriu todas as etapas. Tem os vínculos da alma, você se apaixonou. Tem os vínculos sociais, se apresentou para a família, todo mundo reconhece aquele como seu noivo. Tem o vínculo espiritual, vocês têm uma aliança não só um com o outro, mas com o Senhor Jesus. E aí o sexo faz parte disso, que legal que é assim. Que legal que é assim. Só que na experiência fora do casamento, esses vínculos não existem. Ou seja, as pessoas vão despejar todas essas outras áreas simplesmente sexual. E o cara faz de manhã, tarde à noite. De manhã à tarde à noite. Só no começo, irmão. É só no começo. Não faz sentido você abandonar. E eu não vou nem falar que eu estou entendendo do espírito aqui. Mas eu estou dizendo, não faz sentido você abandonar o casamento que Deus instituiu para você do jeito que Ele fez por uma aventura que daqui a alguns anos será pior do que o casamento que você está. O que você tem que fazer é florescer nesse deserto. Essa é a pegada do Senhor Jesus. Relacionar-se, está falando de se relacionar de forma integral. Relacionar-se só com o que te interessa do outro é o egoísmo da masturbação a dois. Aliás, a masturbação não é um problema só de homens, mas também de mulheres. Não é um problema só de solteiros, mas também de casados. Não é um problema só de adolescentes, mas também de homens adultos. Existe um conselho que Paulo nos dá na carta aos crentes de Coríntios, que ele nos lembra que quando estamos casados, o nosso corpo não é mais nosso. Então, o hábito de ter prazer solitário, isso não é o que Deus quer para você. Se o seu corpo não te pertence, sim, à sua esposa, não é consoante com a orientação de Deus que você se masturbe sendo casado, mesmo que você idealize a sua própria esposa. O conselho de Deus é que o seu corpo não lhe pertence e o corpo do seu cônjuge também não pertence a ele. O que a gente está falando aqui não é opinião nossa, é o que a palavra de Deus expressa. Então, muito mais, tem muitas pessoas que às vezes se incomodam com algumas verdades colocadas, mas isso não importa. Porque estamos falando aqui do que Deus tem pra gente. Amém? Se relacionar com o outro pensando em qualquer outra coisa que não o outro de forma integral é se masturbar no outro. Você está só usando, não tem a ver com o outro, tem a ver com você, com o seu prazer, com a sua vontade. Alguém disse que o poder é o sexo dos velhos. Porque os velhos as pessoas ao longo da vida se exercitam na masturbação, não no sentido só masturbatório, mas no sentido da autossatisfação. E quando o sexo deixa de ser uma possibilidade, ele vai focar tudo isso no poder. E o sexo vai sendo ressignificado. Eu me lembro do meu avô no auge dos seus 78 anos, eu acho. E ele disse assim, Lucas, esse negócio de sexo, cara, é legal, mas é rápido. E acabou. O meu prazer hoje é estar aqui com vocês, meus netos, meus bisnetos. Então isso vai sendo ressignificado, porque o sexo no lugar certo vai sendo entendido à luz da palavra o que deve ser. Aliás, se você não souber
por que Deus não recomenda a prática da masturbação, por exemplo, ou do sexo antes do casamento, por exemplo, se você não souber explicar de forma clara por que é que não deve fazer, você vai fazer logo, logo. Eles entenderam isso? Eu estou dizendo que se eu te perguntasse por que você não pode ter uma amante, se você não defender isso de forma clara, consistente, tá facinho de você ter um amante. Eu tinha uma amiga, no hospital que trabalhava em São Paulo, que dizia que ela não podia ter relação antes de casar porque a religião não permitia. E essa frase era colocada para todas as coisas que não era lícita ou não era permitida para ela na cabeça dela. No nosso conceito, na forma como Deus nos coloca a verdade pela Bíblia, não existe mais não pode. Existe todo um conselho claro, baseado em porquês muito reais. Então, se você ainda não sabe por que você não faz uma coisa, antes de falar só uma frase feita como minha religião não permite, busque entender em Deus, com irmãos sérios e mais velhos, qual o conselho de Deus naquela área. Digo isso para os jovenzinhos porque é uma conversa de gabinete pastoral. Se você não resolver a sua compulsão masturbatória, você vai levar essa compulsão para dentro do casamento. Não tenha dúvida disso. Converso com irmãos que têm dificuldade e lutam com isso, mesmo depois de casar. Isso que ele está falando é um problema médico. Se a pessoa ela tem essa compulsão, esse hábito masturbatório, como ele colocou, isso é uma coisa que não tem uma solução fácil. Para ser muito mais prático, a forma como é feita, como um ato de masturbação é feito, ele não é similar a uma relação sexual. Então, dessa forma, existe um desprazer e um desinteresse pela parceira nesse jovenzinho que tinha esse hábito e vai levá-lo para o seu casamento se não resolver isso antes em Jesus. O evangelho é o que separa o homem do animal no cio. Nossa nova natureza em Cristo nos liberta de relacionamentos vazios por entretenimento apenas e nos conduz a alianças baseadas na morte e ressurreição do próprio Deus. O que eu estou dizendo para você, irmãozão, é que se você crê no Evangelho, se você teve a vida transformada pelo Evangelho, você não pode pautar a sua vida pelos seus impulsos. Quem faz isso é cachorro. Nós analisamos, nós queremos saber qual é a vontade do nosso Criador, do nosso Deus. Queremos nos render a ela e queremos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se você é um masturbador compulsivo, deve responder a seguinte pergunta: por que existe algo tão forte que te mantém escravo? Porque tem algo que você não consegue dizer não. Se achar essa resposta, você vai estar no caminho da cura. O pecado, ele é pecado porque ele faz mal. A gente às vezes pauta Deus no nosso conceito pessoal. A gente coloca Deus como sarcástico, Deus como cruel, ou Deus como estraga prazeres. O pecado é tudo que a minha carne, que não é convertida, ela ainda quer. Mas o pecado que é bom para a minha carne, ele tem um preço alto, um preço caro. O pecado não é ruim, só que tem consequências gravíssimas. Deus não fala, faça alinhamento no seu carro, porque ele tem uma loja de alinhamento. Ele fala, faça alinhamento no seu carro, porque vai estragar seu pneu, cara. Quando Deus diz que algo deve ser feito ou não deve ser feito, ele sabe que a consequência daquilo é desastrosa para mim e para você. Existem caminhos que para o homem parece bom, mas o final são caminhos de morte. O poeta já tinha entendido isso. O poeta Zezé de Camargo, inspirado, compôs uma música que eu queria que os irmãos cantassem mentalmente. E mesmo que não queiram, vão cantar mentalmente. E diz que eu não faço amor por fazer. Tem que ser muito mais que prazer. Tem que ser todo dia, sem cama vazia, no amanhecer. Por que ele disse isso? Porque ele percebeu que viver de cama em cama não resolvia o problema dele. Ele percebeu que o conselho de Deus não estava trazendo plenitude para ele. Eu quero um amor que acorde comigo, não vá embora antes de acordar. É o que ele está dizendo. É quase um pastor, Zezé. E um amor para sempre, não um amor enquanto dure.
Ah, eu namoro, então a minha namorada dorme em casa. Não, isso não quer dizer, isso não é o que a Bíblia está dizendo. Se você não tem um compromisso, se você não tem uma aliança com essa pessoa, que faz você se gastar, morrer, viver por ela, você não é te dado esse quinhão ainda. Consequências, então, do pecado. Deus fala e às vezes você não entende porque ele fala, mas a consequência desastrosa. Pornografia. Infelizmente, foi Jesus? Deus está me revelando aqui. O nome dele tem no celular pornografia agora. Eu tenho certeza que se a gente fizesse um filtro aqui, tem gente com pornografia no celular. Eu tenho certeza disso. E por que é que pornografia não é algo bom para você? Porque a gente disse que pecado faz mal. Eu estou dizendo que quando Deus fala assim, não se envolva com a nudez de uma mulher que não é sua, qual é a consequência disso? Pornografia, os vídeos, eu lembro de cenas dos filmes que eu assisti com 5, 6, 7 anos de idade. Todo nosso desespero, entre aspas, é que você se enoje do pecado. Não se enoje do sexo, do pecado. O mesmo pecado que inoculado no mundo permitiu que a minha filha tivesse, por exemplo, uma doença oncológica, o mesmo pecado que abriu a porta para o mundo existir câncer, é o pecado que me faz me atrair por outra mulher que não a minha esposa. O mesmo pecado, o mesmo diabo que inoculou no mundo doenças graves que matam pessoas que nós amamos, é o pecado que nos faz querer ter relação sexual ou até mesmo ter com alguém que não é nossa esposa. O que nós estamos querendo fazer é que você entenda que o pecado é o mesmo pecado de pornografia. Ele tem o mesmo peso de ferir a Deus do que, por exemplo, um assassinato. Peso de agressão, pecados levados por ele. Esse pecado também foi justificado por mim na cruz. Qual é a consequência da pornografia? Pornografia é um mundo que não existe. Eu estava vendo uma especialista falar sobre isso, e aí o jovenzinho passa a adolescência assistindo filmes pornográficos. Quem aqui já assistiu, não diga nada. Todo mundo já teve contato. Os adolescentes todos já tiveram contato, tenho certeza absoluta disso. E eles dizendo para esses psicólogos cristãos, dizendo assim, eu acho que eu não sou homem de verdade, porque a minha mulher não grita daquele jeito. Daquele jeito que eu lembrava. Está entendendo o que eu estou dizendo? O mundo que os filmes pornográficos pintam é um mundo que não existe. E aí você vai, invariavelmente, você vai projetar isso no casamento e não vai ter. A gente vive num mundo da ditadura do prazer, onde antes de saber se tem algum problema de saúde, eu tomo um Viagra. Porque eu não me permito não ser tão bom quanto aquele cara do filme que eu assisti. É assim que funciona. Tem outras coisas para você ver antes de tomar, irmãos. Essas tem questões que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, pecado é pecado porque faz mal. Adultério é ruim. Deus fala para não adulterar porque Deus quer te sacanear? Não. Porque Ele sabe que isso vai trazer marcas em você, no adúltero, no traído. Vai trazer marcas em tudo isso. Aliás, o primeiro passo, o próximo passo, eu queria que você analisasse comigo. Você que é casado e casada. O seu pensamento sobre o seu cônjuge é: eu não mereço a mulher que eu tenho, ou essa mulher não me merece. Eu não mereço o marido que eu tenho, ou o meu marido não me merece. Porque se você acha que o seu marido não merece você, daqui a pouquinho você vai estar arrumando outro. Agora, se você entende que você merecia o inferno e Deus te deu essa bênção que é a sua mulher, você vai entender que é o caminho que Ele tem para você. Os irmãos digam amém para as bênçãos das esposas. As irmãs agradeçam aos maridos, digam amém. Amém, tá bom. Fornicação. Fornicação é algo que Deus fala, não pratique. O que é fornicação, André? Fornicação é a vida sexual antes do casamento. Fornicação. Sei que 90% das pessoas, 95% das pessoas que estão aqui tiveram essa experiência. O que a Bíblia ensina é que a consequência da fornicação é, por exemplo, não conseguir distinguir com clareza se aquele cara ou aquela menina é o cara ou a menina da sua vida. Você está tão envolvido sexualmente que você não consegue analisar e você vai passar por cima do fato dele bater na mãe dele. Porque você está tão envolvida e você vai ser a próxima que vai apanhar depois do casado. Você está tão envolvido com o que ela te oferece na cama que você não leva em conta que ela é meio soltinha com outras pessoas também. Só que você vai passar por isso porque Deus falou que pecado é pecado porque faz mal. E faz mal para você, você não vai conseguir distinguir.
Diga misericórdia. Meu pai cita um exemplo de ciúmes. Ele fala que casais que têm uma vida sexual muito ativa antes de casar, por exemplo, o casalzinho da igreja, fica mais fácil de entender na igreja isso. E aí o cara consegue convencer a menina a ir para a cama com ele. Ele usou de... Entendeu? Aquele mel, é isso. E aí ele consegue convencer ela disso. Quando ele for trabalhar, ele vai ficar pensando, será que do mesmo jeito que eu convenci ela, outra pessoa também não vai conseguir convencer ela disso? Isso é consequência da fornicação, é consequência do que pecado. Pecado faz mal sempre. Depravação é elevar sexo à categoria de Deus. É você buscar no sexo aquilo que só pode ser satisfeito plenamente em Deus. Romanos 1,25 fala que nós mudamos a glória de Deus e servimos a criatura no lugar do Criador. Eu estou dizendo para você, não precisa responder, eu estou dizendo para você que depois de manter relação sexual com o seu companheiro, meia hora depois, você poderia, se quisesse, manter relação sexual com outras pessoas. Então a sua esposa e o seu marido não são eles que vão satisfazer você sexualmente. Os nossos impulsos a gente trata com o Senhor Jesus. Sexo não é para acalmar o meu impulso, sexo é para coroar a minha relação. Só em relação à fornicação, existem os pais como eu também sou, a gente acha que a instituição igreja vai segurar alguma coisa. Isso é uma triste verdade que não é uma triste mentira essa daí. Existiam algumas pessoas que eu conheço muito bem e elas por saber do desespero, do afogar que a religião fazia em algumas meninas, eram essas meninas o alvo desses garanhões. Não entendi. Existia algumas pessoas, alguns rapazes em especial, que eles se envolviam, eles estavam muito mais na igreja para conseguir uma facilidade com meninas da igreja, porque eram meninas menos rodadas, mas também mais desesperadas. Carentes. Mais carentes. Engana-se o pai que acha que deixa a filha na igreja e acha que ela estar aqui, ela está protegida. Aqui sendo um lugar de gente doente, aqui que é um lugar de gente complicada, aqui é um lugar que exige todo um trabalho desse púlpito e dessa liderança em dar para vocês o melhor, em filtrar de forma mais clara o que Deus quer para a vida dos seus filhos. Mas se não existir uma seriedade em casa, se não existir uma seriedade enquanto exemplo seu em casa, não só com palavra, mas com atitude, você vai perder o seu filho num futuro breve, se é que não perdeu já. Existe uma seriedade muito grande entre os jovenzinhos que estão envolvidos aqui. Teve uma situação há pouco tempo que eu soube de um rapaz que andou de gavião aqui por dentro aqui da gente. E eu sou às vezes um pouco bravo e eu queria arrebentar essa pessoa. Eu queria expô-la, não só na igreja, mas também expô-la enquanto juridicamente falando. E daí a menina que foi fruto dessa queda, ela me segurou e eu respeitei totalmente. Mas assim, existem aqui com certeza alguns garotos ou algumas garotas que não estão interessados em realmente conhecer o que Deus quer. São interessados em fazer a sua vontade de forma cauterizada. Então, só para saberem aqui que existe uma preocupação nossa muito grande como liderança em preservar as ovelhinhas. E se nós tivermos qualquer tipo de informação a respeito disso, a gente vai ir para cima com tudo. A igreja não... Ir para cima com tudo, eu não estou sendo eufêmico, não. Ah, você está dizendo que vai bater mesmo? Estou sendo agressivo, bater. Eu sou médico, eu sei causar uma morte lenta e dolorosa. O Daniel é procurador, ele sabe me tirar dessa. E eu sou pastor você me perdoa. Pede perdão. Olha só, queria que vocês abrissem a Bíblia aí, vai. 1 Coríntios 7, 3 a 5. 1 Coríntios 7, 3 a 5. Diz assim...
O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. O que o texto está dizendo, irmãos? Casados, transem. Monte. Sempre que o outro quiser. Não é isso que está dizendo? Eu estou inventando alguma coisa? Quer fazer a interpretação de texto, português? Façam muito. Sempre. Simples assim. Eu tenho um problema com esse texto, porque esse texto fala: parem de transar para orar. Eu falei, que homem de oração é esse, cara? Ele não consegue achar uma brecha na sua oração, então ele tem que parar e trocar, substituir. É impressionante, não é uma realidade minha, não. Uma vez um amigo meu me mandou assim uma camiseta, uma foto de uma camiseta escrita campanha, sexo todo dia. E eu respondi para ele, Deus me livre de sexo todo dia. Eu tenho mais coisas para fazer na vida do que fazer sexo, irmãos. O pastor Eras, às vezes, no desespero para que os casais casados se peguem, ele colocava nas reuniões isso daí, na verdade. Mas um irmãozinho falou comigo assim, falou, André, o pastor falou que é para ter 4 relações por semana, eu tenho que pensar muita besteira para ter tanta relação assim. É isso. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É isso aí, a gente vai chegar nisso. Olha a tensão disso. Teve uma irmãzinha uma vez, queridíssima, que por não saber trabalhar direito essa questão de frequência com o seu parceiro, com o seu marido, parceiro fica geral, com o seu marido, uma mulher casada com filhos e tudo, a aflição dela é porque o marido ele queria ter relação todos os dias. E ela entendia que o corpo não era dela, era do marido. Mas o marido não entendia isso também, no desespero dele. Então a aflição dela, a gente estava num encontro de casais, que dormia separado homem e mulher, e a aflição dela, que ela dormiria com ele essa noite. Ela falou, André, ontem não teve nada, mas hoje tem. E é uma aflição desesperadora, assim. Então o homem tem que entender o limite da mulher, e a mulher entender também as aflições do homem. E vice-versa. E vice-versa. Seu marido e sua esposa precisam de sexo. E eu não estou dizendo apenas da necessidade física, porque a gente acabou de dizer que os nossos desesperos físicos nós vamos tratar com o Senhor Jesus. Eu estou dizendo que o seu marido ou sua esposa precisa de sexo, porque é sim segurança para vocês dois, é o coroamento da aliança, como a gente falou, é o selo do amor incondicional. E tem uma frase muito pesada que eu não sei se eu falo, mas eu vou falar, porque é pesada, mas é boa. Geralmente, não é 100%, mas geralmente quem reclama mais de falta é o homem. Mas isso não é uma verdade absoluta. Tem alguns homens que hoje querem menos do que algumas mulheres. Não tem nada de errado nisso, isso é normal, isso é uma questão só de compatibilidade. Mas geralmente são os homens que reclamam. As mulheres, elas são mais duras nessa discussão, assim, negociam mais esse assunto. E tem uma frase muito pesada que meu pai fala e eu acredito nela. Ele fala assim, prostituta faz por dinheiro e você não faz por obediência a Deus, é isso mesmo? Eu estou dizendo que prostituto por R$50 abre mão da dor de cabeça, da briga que teve no dia anterior, 50 conto. Algumas até mais barato que isso. E faz. E você não pode se sujeitar a Cristo e servir o seu marido ou a sua esposa na algo que ele estabeleceu para fazer. É isso mesmo? Uma mulher que não supre essa carência do seu esposo, está tratando ele com menos qualidade do que um cliente. O que ele está dizendo é isso. A seriedade é muito grande. Lembrar que essa militância entre você, o homem tem que entender que a mulher ela tem limitações nessa área, então tem que buscar em Deus uma moderação. A mulher tem que entender, de forma geral, que o marido tem uma carência maior. E ela, a mulher, a esposa, ela é uma arma de Deus, com certeza, para aliviar também a questão do desespero hormonal de homem que pode
levá-lo de uma forma até indireta a uma tentação, por exemplo. Deus pode usar o seu cônjuge, mas você tem que resolver os seus impulsos com o Senhor Jesus. Porque o seu cônjuge nunca será suficiente para satisfazer você. Isso é uma realidade. É por isso que a gente tem uma aliança maior do que eu tenho com a Mônica, eu tenho com Jesus. Eu só sou fiel à Mônica porque sou fiel a Jesus. Porque a minha fidelidade a ela seria muito limitada, é muito pouquinho. E eu superaria facinho isso e teria outras mulheres. Mas graças a Deus o Senhor tem me feito ser fiel nos anos de casamento, não por só uma fidelidade a ela, mas por uma fidelidade ao Senhor Jesus. A Bíblia fala que as mulheres ganham os maridos sem palavras. Irmãos, eu vou estourar no máximo 10 minutos. Máximo. Tenham paciência com a gente, por favor. A Bíblia fala que os maridos, as esposas, ganham os maridos ímpios sem palavras, sem falar nada, só com a sua atitude. Eu fiquei refletindo a respeito disso. Como é que isso se processa? Como assim a mulher faz com que o marido se renda a Jesus? Como assim? Eu fiquei pensando nisso. Como é que na forma prática é isso? E eu estava tomando banho, compartilhei depois isso com o Richard. O que para mim fez muito sentido é: esse marido ímpio vai saber o que é se submeter a Cristo na medida que ele vê a sua esposa se submetendo a ele. Isso é o que a palavra de Deus fala. O que eu estou dizendo é que você, esposa que tem um marido ímpio, tem uma responsabilidade enorme de se sujeitar a ele no Senhor, como no Senhor diz, como a palavra de Deus diz. Porque é a maneira prática como ele vai ver o que é se sujeitar a Cristo, ele vai ver você se sujeitando a ele. É o que a palavra de Deus diz. Não é confortável. Eu não gosto nem de dizer, mas é o que a palavra de Deus diz. Estupro é diferente de sexo por obediência. Estupro é eu não quero. Sexo por obediência eu não queria, mas eu faço. Aliás, irmãos, aqueles que tiveram experiências sexuais antes de casar, inclusive, porque às vezes o marido ou a esposa não querem, mas antes a gente sabia fazer elas quererem, não? Não precisa dizer amém, não, irmãos. Pensa só. Eu estou dizendo que, ainda que ela deva sim, um deve servir ao outro sexualmente falando, ajuda também, cara. Porque lembra como é que era? Você mandava uma carta, conquista, você fazia ela querer. Então você, marido e esposa, que a sua esposa e seu marido não estão tão receptíveis, meu velho, faça ela querer, faça ele querer. Diga amém, irmãos. Você quis dizer amém mesmo? É isso mesmo? Então tá bom. Fatores que dificultam a vida sexual do casal. Filhos. Eu sou alguém que não gosta de namorar com data marcada. Só que depois que a Laurinha veio, o negócio é meio tenso. Porque assim, dormiu, tem meia hora. Isso não é legal, irmãos. Mas a gente tem que ir se adequando, não tem jeito. Meu pai teve 7. A minha sorte é que a minha filha ela faz um cocô de 1h30, mais ou menos. Ai, que inveja! Eu lembro. Ela fala, papai, eu quero fazer cocô. Eu falei, Michele, a fralda! Eu lembro disso, eu contei de manhã, eu lembro, vocês não vão lembrar disso. Eu lembro. Eu tinha menos de 6 anos. Eu lembro de meu pai e minha mãe tomando banho em casa e eu esmurrando a porta do banheiro. Eu fico imaginando, eu lembro disso, muito chato. E aí eles não deram bola, eu dei a volta e fiquei na janela do banheiro. Não tem vida sexual que sustente com uma criança batendo na porta do meu lado. Então, irmãos, o que eu estou dizendo assim é que a gente junto, a gente vai orar. Nós estamos sendo solidários uns aos outros e dizendo que a vida sexual não é como a gente era adolescente imaginava que seria. Tem muitos fatores envolvidos, mas que o sexo é algo tão sagrado e tão importante que nós juntos devemos buscar praticar. Nós casados, os solteiros digam misericórdia. Outros fatores complicadores, o estresse. Fale alguma coisa, doutor, sobre estresse. Estresse.
Estresse que atrapalha a vida sexual. Sem dúvida. Essa é minha filha. 1h30, hein? Ela vai fazer cocô hoje. Quer fazer cocô, amor? O estresse da vida do cotidiano atrapalha a vida sexual. O mesmo hormônio que causa tranquilidade é o hormônio que causa ejaculação. O sistema parasimpático que causa tranquilidade, ele causa ejaculação. Causa tranquilidade, causa ereção, perdão. Então, só um pouquinho, amor. O mesmo sistema que causa tranquilidade causa ereção. Mas o mesmo hormônio, o mesmo sistema que causa estresse, ele causa flacidez peniana. Desta forma, não tem como uma pessoa que está sob estresse, qualquer um que seja, ela ter uma vida ou um momento satisfatório nesse sentido. O estresse do dia a dia, o estresse do momento, isso vai interferir na vida sexual também. Viu, João? Fica tranquilo. Olha só. Outras coisas que dificultam, não atrapalham a jornada. Os traumas antigos, os traumas, os abusos, tudo isso influencia na vida sexual do casal. Só que lembra que nós temos uma aliança você tem uma aliança com o seu marido, com a sua esposa, e um ambiente seguro para você tratar esses traumas. Quer ver outra coisa que atrapalha muito a vida sexual do casal? Falta de beijo na boca. Estou falando de forma bem prática. Cara, quando você namorava, você ficava dando os amassos em qualquer canto. E ficava tudo aceso. Tem que beijar na boca, irmão. Você chega em casa hoje, é beijo de boca aberta. Olha no relógio, tem uma teoria, não sei se é 28 segundos ou 38 segundos. Beijo de boca aberta. Os casados aqui, semana que vem, conta. Manda um WhatsApp. Benção, pastor. 28. Mas é verdade. Quer ver uma coisa que atrapalha muito e te burocratiza demais o sexo? E tem que tomar banho, tem que fazer isso, tem que escovar dente, passar fio dental, listerina. Você dormiu. E essa não era a experiência, infelizmente, não era a experiência quando você era namorado, que vivia uma prática sexual errada. Você chegava do trabalho e daquele jeito mesmo. Começa a burocratizar demais. Eu estou só um conselho bem prático, irmãos. Para com isso, vai, depois toma um banho junto, tá tudo certo. E aí, para encerrar a reta final, dizer o seguinte: deu ruim quando? Sua vida sexual deu ruim quando você utiliza a pornografia como estímulo. Ruim, deu ruim. Se acontecer isso, deu ruim. Não só pornografia, você olhar uma pornografia, mas também você lembrar de pornografia. A intimidade e a pureza, ela orientada pelo Senhor Jesus, é que você tem relação sexual com a sua mulher e com o seu marido. Isso, inclusive, mentalmente. Você não tem que... As fantasias são muito limítrofes, são muito borderline, são muito arriscadas, porque você pode cair numa situação em que você vai pecar estando numa relação sexual com a sua esposa. Você entende que se você está tendo uma relação sexual com uma fantasia de enfermeira, não é a sua esposa, é uma enfermeira que você inventou na sua cabeça? Você entende que não tem nada a ver com a relação integral com a sua esposa, é uma invenção sua, ou com um bombeiro, a não ser que seu marido seja um bombeiro. Aí você pode fazer. Não vejo nenhuma mulher... deixa quieto. Vocês lembram dessa piadinha do Eu e Patroa das Crianças? Só uma mulher ardendo em chamas. Bobagem. Quer ver outra coisa? Deu ruim quando você usa sexo como moeda de troca. Você me comprou um sapato, você está merecendo hoje. Errado. Porque a gente entendeu que sexo não é isso. Sexo não é isso, não é essa moeda de troca. Você não foi jantar com os meus pais, hoje você não vai ter. Está entendendo, irmãos? Isso não é, Deus não se agrada disso. Sexo não é para isso. É claro que é difícil você ter uma briga e na sequência ter uma relação. Eu entendo isso. Mas para de ser tão sensível assim e vamos trabalhar. Vamos para cima que vai dar certo. Deu ruim quando você tem amante. Você tem amante. Eu sei que tem gente aqui que tem amante. Eu queria dar uma dica para você que está querendo fazer o certo.
Pare de se esconder e receba algumas das pedras que machucariam o seu parceiro. Vai para frente, vai na frente, fica na frente, assume, mata no peito, compartilha, chama o líder de hippie para ele te ajudar nisso, ora junto com ele, traga a luz, porque aquele que esconde as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. E tem uma última coisa que eu coloquei aqui, mas não é regra. Eu não gosto, ok? Eu não gosto. Mas você tem liberdade, que é chamar a esposa de mãe ou o marido de pai. Eu acho que isso atrapalha muito. Eu não sei como é que é na sua cabeça isso, ou alguma postura médica sobre isso. Não, porque na verdade a criança às vezes ela tem que ouvir que ela é a mamãe, entendeu? Ah, entendi. É isso. Você mamãe, fala, né? perto dela, entendeu? Você fala, né? Então fala assim. Bom, irmãos, esse é o conselho que Deus tem para nós no sentido de qualidade sexual. Gostou você ou não tem nenhum problema, é o que Deus manda, é o que Deus orienta. Fazendo assim, você vai ter solução na sua vida para um monte de problema que derivam dessa área. Mas tem pessoas que, por estarem solteiras e tentando fazer o correto, ou ainda por estarem num casamento e terem problema nessa área, que ainda precisam de algumas soluções. E a gente não vai fazer esse apelo absolutamente para a pessoa se expor, mas vamos orar por isso, para que Deus ele conduza a sua vida conjugal e Deus conduza a sua abstinência para aqueles que têm realmente esse chamado e estão nesse momento que ainda não tem um parceiro. Quando eu digo parceiro, é um marido ou uma mulher. Lembrando que a vida sexual do casal realmente é um problema de Deus, é um problema para você tratar com Deus, e nós, como liderança, como igreja, estamos à disposição de quem quiser realmente se expor de forma sincera, orar com você e estar com você até o fim. Nós somos solidários com a sua dificuldade. Sem dúvida. Sabemos da luta que é você estar num casamento onde já não tem uma vida sexual por algum problema de saúde, por exemplo. E a gente crê que o Senhor Jesus pode, de forma milagrosa, miraculosa, sobrenatural, manter os nossos corações em paz nesses ambientes. Seja você que ainda não casou, seja você viúvo, seja você que está com uma dificuldade de saúde também. Eu queria orar com vocês por isso. Nós, como igreja, orando uns pelos outros. Essa pessoa que está do seu lado, que às vezes você nem sabe o nome, que pode estar passando por isso. Orar junto com você para que nós, como igreja, a gente seja curado desse ímpeto, dessa escravidão de viver pelo impulso. Amém, irmãos?